E mais um episódio BelaCast começa agora. E agora a gente vai falar, gente, sobre Mestres do Agro, que foi uma conversa que teve aqui durante Bela Safra 25. E eu estou com quem? Com os mestres que conversaram, que contaram e dividiram essas experiências aqui no nosso estúdio e também com o Alexandre, que é da Bela Agrícola. Então vamos explorar um pouquinho desse mundo aí de construção de solo. É isso, professor? Professor Ricardo, professor Telmo e Alexandre mais uma vez. Por onde a gente começa? O que foi dentro deste evento, ali na trincheira? Teve, então, mestres do agro. Para que lado a gente pode começar? O início de tudo. Qual foi o objetivo deste evento dentro da Bela Safra 25, professor? Eu acho que, tomando a iniciativa aqui, obrigado pela oportunidade, oi Lenise, oi assistência toda, mas eu acho que seria interessante até o Alexandre dar uma contextualizada do programa CPS, da estratégia CPS da Bela Agrícola, que é onde nós estamos inseridos, né? Então, nós aqui como membros externos, digamos assim, tanto o professor Telmo quanto eu, estamos envolvidos dentro dessa concepção do CPS. Então seria legal o Alexandre dar uma contextualizada no que é o CPS, para que aí a gente entre na nossa, digamos assim, na nossa experiência e o que nós consideramos como pertinente. Então, bora lá, Alexandre. O que é CPS? CPS, bom, olá pessoal, todo mundo, né? Denise. O CPS, falando as siglas, é a construção do perfil de solo, né? E esse tema, ele surgiu lá em 2015, com o objetivo principalmente de ajudar o produtor a entender melhor os desafios que ali na sua propriedade existem, né? De entender o solo, a parte física do solo, a parte química, a parte biológica, que são fatores que impactam o seu sistema produtivo, que muitas vezes geram prejuízos, né? Mas que também pode gerar muitos lucros. Então, qual que é o grande objetivo desde o início? Foi entender esse ambiente, né? O solo, para que a gente pudesse orientar o nosso produtor a buscar melhores resultados, melhores produtividades. E sempre, né, com bons diagnósticos. Então, o grande desafio do CPS desde o início foi entender, né, que diagnósticos fazer, quando fazer, né, e assim, por muitas vezes a gente errou, né, erramos, né, por excesso, às vezes, de informação, por não entender bem, né, como orientar e que decisões tomar de manejo principalmente, né? Veio a agricultura de precisão, né? E aí aquela loucura de fazer análise e tal, mas muitas vezes o produtor não, né, não tinha uma boa orientação, né? A gente não conseguia muitas vezes ser efetivo lá, porque não é a culpa do produtor, nem a culpa da empresa, né? Mas por realmente a dificuldade de se tratar esse tema, né? O perfil de solo, ele não é tão simples, não podemos entender ele apenas do ponto de vista químico, né? A gente não pode tratar as coisas de forma isolada, né? Não existe bala de prata, né? É um termo muito utilizado, então a gente tem que ter realmente uma visão do todo, e aí entra o clima, para nos desafiar um pouquinho mais. Você acha que fez alguma coisa certa, aí de repente o clima vai lá e te dá uma rasteira, fala, poxa, mas você não falou que ia melhorar, né? Então, assim, o que é complexo nisso tudo? É justamente entender o perfil de solo e a gente parar de olhar apenas as camadas mais superficiais, aquilo que os olhos às vezes enxergam, né? Ou aquilo que a gente está habituado a fazer e começar a olhar de forma diferente o perfil de solo, né? Olhar realmente de forma diferente, fazendo diagnóstico em camadas mais profundas, né? Entender o histórico desses talhões, entender o sistema de produção do produtor, o que ele pode, né, melhorar, o que ele pode, aos poucos, né, degrau a degrau, ir incorporando ali na sua cultura, dentro da porteira para dentro ali, porque a gente sabe que promover uma mudança exige alguns desafios, né? Então, assim, não, sempre foi o nosso lema, né, que falar em construção de perfil de solo com o produtor, nos primórdios lá atrás, 2015, era dizer para o produtor o seguinte: olha, não é uma promessa de produtividade, mas se você seguir as estratégias e o diagnóstico, você vai atingir resultados diferentes.
A gente começava a conversa assim, por quê? Porque era um risco muito grande. Você orientar o produtor, tomar uma decisão e ele acreditando nisso e de repente ter um resultado negativo. Então Nossa. você tinha que abordar ele assim, com as expectativas alinhadas. Porque a gente encontra muitos produtores que tiveram em algum momento uma frustração, que fizeram algum manejo lá, que muitas vezes não atendeu a expectativa, e aí ele tira aquela vontade dele de fazer diferente, de continuar. Então isso a gente encontra, né? E para nós, técnicos, agrônomos, é um desafio a gente resgatar essa motivação dele, né? E trazer ele de novo para se desafiar aí e buscar melhorias. Mas hoje, graças a Deus, estamos com os mestres aqui, né? Os Então temos mestres. informação, temos ferramentas, tudo evolui, nós evoluímos, né? E eu acho que a gente está no caminho certo hoje pensando em CPS. Agora, Alexandre, eu tenho reparado aqui durante esses dias e recebendo várias empresas, parceiros e tal, muita gente já dá esse feedback da importância mesmo do perfil de solo e investindo nisso. Então, teve sim uma mudança cultural. Vocês atingiram o objetivo, né? Isso, graças a Deus, né, Lenise? Hoje temos vários relatos de produtores que é o nosso principal combustível, na verdade. Os produtores nos motivam muito com os resultados, os relatos, né? A gente aprende muito no campo. Eu digo que a gente aprende mais no dia a dia, na prática lá no campo, do que às vezes a gente acha que ensina, né? Mas na verdade a gente aprende, né? E os relatos são muito positivos, né? Então a gente conseguiu realmente, quando eu digo a gente, eu acho que o setor como um todo, né? Tá todo mundo falando, porque o clima vem a cada ano nos desafiando e trazendo situações mais complicadas, né? E a gente precisa ser melhor, né? E os resultados que a gente tem visto nos últimos anos têm impressionado. E os produtores, quando a coisa é boa, o produtor começa a falar, né? Então, assim, isso nos deu mais motivação de que, olha, nós estamos no caminho certo, é isso aqui Estão no mesmo. caminho certo. Exato. Que bom, que bom. Agora, professor Ricardo. Puxei o fio, então, Sim. agora vamos dar continuidade. Como é que foi esse evento, o objetivo? Descreve para mim um pouquinho. Então, como tem sido os eventos, né? Porque a gente vem Perfeito. participando de eventos sucessivos e eu acho que uma das coisas bem interessantes é como isso tem evoluído. Então, como você já estava comentando, você, Alexandre, como tem tido uma mudança de raciocínio, de comportamento ou de percepção do público em geral, tem havido também uma evolução da forma de abordar o tema pelo próprio evento. Acho que é uma coisa que é bem interessante da gente pontuar também. E aí eu vou me lembrar um pouco de como eu me inseri nesse sistema, quando eu conversei com o Alexandre uns 4 anos atrás, né, Alexandre? Mais ou menos. E eu falei, bom, a primeira coisa que eu quero entender qual que é a proposta, qual que é a estratégia. Acho que a terminologia a gente já tenta, imagina, né, o que é, mas falando, mas deixa eu entender bem qual que é essa estratégia, como é que a gente pode contribuir com isso, ou o que se pretende com isso. E aí o Alexandre colocou muito bem, fui entendendo e falou, não, de fato eu acho que me parece, e nos parece, acho que eu vou deixar um pouco depois pro Telmo também confirmar, nos parece uma proposta em termos de estratégia da empresa, da Bela Agrícola, como de muita pertinência. Porque vamos pensar, nós estamos aqui nessa sala da produtividade, né, que vocês chamam esse lugar que nós estamos, esse aquário que nós estamos aqui, e nós estamos cercados de empresas fornecedoras de insumos e de tecnologias. Os parceiros comerciais da Bela Agrícola. Perfeito. Né, que fornecem insumos, fornecem tecnologias que estão aí à disposição dos agricultores, todas, né, todas de qualidade. Mas se o agricultor não fizer um bom manejo da sua lavoura, um bom manejo do seu solo, principalmente, essas tecnologias e esses insumos, eles não se manifestam. Eu vou dar um exemplo um pouco mais palpável, é genética. Né? Então há um fornecimento aqui, uma oferta de sementes de excelente qualidade, mas se colocar uma semente num solo ruim, ela não vai se manifestar. Então não adianta esperar que a semente, por melhor que ela seja, ela vai corrigir o problema do ambiente. Ela não vai corrigir. Ela está esperando que haja um ambiente bom para ela se desenvolver. A semente. Assim também é com o insumo, assim é com o defensivo, assim são com os fertilizantes, né? Porque todos eles dependem de uma dinâmica que acontece no ambiente. Qual é essa dinâmica? É a interação das plantas com a atmosfera, com o solo. E o agricultor,
a tomada de decisão do agricultor, de práticas que ele vai adotar no dia a dia, essas práticas interferem diretamente nesse ambiente. Qual é o meio que interfere em todos os outros meios? É o solo. Então, no momento que ele adota estratégias que são ruins para o solo, que a gente degrada o solo, que tem algum problema do solo, isso vai afetar todo o resto, todos os outros recursos naturais acabam sendo afetados em maior ou menor grau, mas vai afetar diretamente aquilo que nós podemos chamar, entre aspas, do funcionamento dos insumos que estão sendo colocados ali e da agricultura que está sendo feita. Então, o que me parece que é muito pertinente na proposta do CPS é fazer com que haja um reconhecimento pelo agricultor, mas por toda a cadeia envolvida, da importância do solo. Essa é uma coisa que me motiva muito em participar. Porque dentro da nossa história acadêmica, né, tanto o Thelmo quanto eu conheço bem a história do Thelmo, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Então, a gente, na nossa vida acadêmica, a gente convive um pouco com essas, vamos chamar assim, com esses dilemas, né? Um dilema científico de a gente ter que fazer, ou pretender fazer estudos científicos para obter algumas respostas, etc. Mas também tivemos oportunidade, eu digo que o Thelmo teve muita oportunidade, tem tido oportunidade de trabalhar dentro da realidade do agricultor também. Eu fiz isso também por decisão acadêmica. Eu quis trabalhar também dentro da realidade dos agricultores para tentar ser um pouco, compreender um pouco a realidade, né, da agricultura. Para viver dentro desse contexto mesmo, como é que é essa realidade. Eu acho que é uma linha acadêmica, não são todos os cientistas que precisam ter uma linha como essa, mas é uma decisão pessoal, foi uma decisão minha, uma decisão do Thelmo. Então, acho que é uma coisa que nos dá um pouco de vivência dessa realidade. E aí eu digo que nos motiva uma proposta como essa, de reconhecer o solo como o principal ambiente da produção agrícola e da produção agropecuária, que precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado e precisa ser ilustrado isso. Aqui nós estamos falando dentro dos agricultores, da clientela da Bela Agrícola, mas a gente precisa fazer isso para o público em geral. Eu diria até que nós precisamos, é preciso que haja uma valorização de todas as pessoas. É uma época que nós tínhamos erosões no Brasil, né, assim, acentuadas, e felizmente nós conseguimos contornar os problemas mais críticos de erosão. Ainda temos coisas pontuais, mas conseguimos contornar. O que a gente dizia, a gente precisava ensinar, havia uma demanda das universidades de trabalharem melhor a formação dos agrônomos para evitar erosão. Não é o agrônomo que está faltando. Está faltando o resto da sociedade. Os engenheiros civis que estão construindo estradas, etc., que deparam com o problema da erosão na ponta, eles também precisam entender os problemas da erosão, porque tem muita erosão que começa na estrada. A estrada está jogando água na lavoura, isso naquele contexto que nós tínhamos. E assim sucessivamente. Outras ciências, né? A própria ciência médica, elas precisam entender toda a complexidade dessa cadeia da produção agrícola, até para que haja uma valorização da atividade agrícola e do agricultor, né? Então, o que nós gostaríamos que houvesse era esse reconhecimento pela sociedade como um todo, da importância da agricultura. Solo, né? E como é que me parece, pessoalmente, me parece ser uma forma de nós darmos um reconhecimento para a atividade agrícola. Entre outras coisas, mostrar como a atividade agrícola pode impactar positivamente o ambiente. Impactar positivamente o ambiente é impactar todos os recursos naturais. Vamos citar os 4 principais: solo, água, atmosfera e biodiversidade. A agricultura atua nesses 4 componentes ambientais. E o precursor disso tudo é o solo. O solo interage com a água, o solo interage com a atmosfera, o solo e as plantas interagem com a biodiversidade. Então a agricultura lida com isso tudo. Ela simplesmente usa isso como ativo da produção agrícola, porque se não houver isso, não tem produção agrícola. Não tem planta, não tem desenvolvimento, não tem fruto, não tem nada. Então isso é um contexto importante.
E a solução, né, professora, até te interrompendo, o senhor me corrija se eu estiver errada, de tanta dessa cobrança da sustentabilidade no agro, a resposta está por aí, começa por aí, né? Eu acho até que, sendo talvez um pouco ousado na manifestação, não há outra forma de haver sustentabilidade no mundo se não for no agro. Apenas o agro tem condições de ser de fato sustentável. Na minha opinião, não existe outra atividade econômica que possa ser sustentável, do conceito de sustentabilidade, que é socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto. Não existe outra atividade. Na minha opinião, não existe outra, potencialmente. Só o agro. E nós estamos rumando para isso. Nós estamos caminhando para isso. Né? Se vai haver um reconhecimento generalizado disso ou não, vai depender de muitas coisas, inclusive de indicadores, que são coisas que vêm sendo geradas. Mas que dentro do programa CPS tem isso também. O componente CPS, além do aspecto filosófico envolvido nesse reconhecimento do ambiente de produção, de valorizar esse ambiente de produção, que começa no solo, mas envolve todos os outros recursos naturais, trazer para os agricultores quanto isso é importante, que é o nosso papel. Esse tem sido o nosso papel, certo, Thelma? O nosso, de vir aqui e falar, olhem para esse lugar aqui, o solo. Como isso aqui é rico e como isso tem condições de propiciar um bom ambiente de produção, desde que a gente cuide dele como ele gostaria de ser cuidado. Se a gente conseguir conversar com o solo. Fala, mas a gente consegue conversar com o solo? É claro que consegue. A gente conversa com cachorro, a gente conversa com planta, a gente conversa... Vamos conversar com o solo. Isso, professor. Vamos conversar com ele. E vamos perguntar para ele o que nós estamos fazendo. Ele nos fala. Fala, e prova disso, eu entrevistei anteriormente o professor Thelma, a gente estava falando exatamente dessas pesquisas, né? E dessa resposta do cuidado com o solo, né? Perfeito. Bom, eu queria agradecer as palavras do professor Halisch, elogiosas, também é recíproco a minha admiração. Bom, eu acho que a evolução da gente entender o solo, ela vem numa crescente, né? No CPS se faz a amostra de solo estratificada. O que quer dizer isso? Que a gente não olha mais só para a camada mais superficial. A gente procura entender como estão as camadas subsuperficiais. Quando se começou a fazer isso de uma forma organizada, que permitia a gente, ao longo do tempo, acompanhar a evolução dessas camadas ou a involução, isso nos permitiu uma série de reflexões, né? Mas, normalmente, as intervenções que a gente faz na camada superficial, elas não ocorrem na camada subsuperficial. E isso demanda que o agricultor e seus consultores e a própria Bela lancem mão de estratégias complementares. Então, o CPS ele tem um olhar muito cuidadoso para isso. Ele também contempla a rastreabilidade, métricas que permitam saber se você está atingindo esse objetivo. Se você consegue estruturar fisicamente esse solo, evitando compactação e promovendo agregação, se você consegue melhorar o cálcio em profundidade, diminuir o alumínio e evitar que os nutrientes móveis, como nitrogênio, enxofre, boro, eles simplesmente passem do sistema radicular e vão se acumular em camadas mais profundas, que são difíceis de ser acessadas pelas culturas econômicas, você começa a entender quais são as práticas que têm que ser utilizadas. Então, eu cumprimento a Bela, cumprimento o Alexandre, por eles terem essa preocupação com o subsolo. Como pesquisador, eu levei um tempo para começar a entender que essa camada ela é muito importante. E ela é importante especialmente no acesso das plantas à água em períodos de déficit hídrico. E também para as plantas conviverem com temperaturas mais elevadas
e às vezes até mesmo como algum produto que a gente aplica e que infelizmente causa uma fitotoxicidade na planta, que não é desejável, mas que Mas, ocorre com muita frequência nas lavouras. Se a planta tem um sistema radicular bem desenvolvido, ela vai tolerar mais isso. O problema é, como diz o professor Harris, é que é complexo. Você depende de atributos físicos, químicos e biológicos. Para lidar com essa complexidade, a Bela organizou o CPS como uma plataforma que organiza todos esses dados e permite a gente, primeiro, medir o grau de sucesso que a gente está alcançando e, segundo, quais são as práticas mais eficientes. Como professor, eu fazia isso num experimento. Mas o experimento sempre é com condições controladas. Quando eu chego aqui na Bela Agrícola, o experimento são as propriedades dos agricultores e as práticas que eles adotam. Então, isso nos dá um cenário completamente diferente, né, professor Alice? Eu sei que o senhor trabalhou muito com essa percepção. Assim, é claro que quando a gente sai um pouco daquele ambiente acadêmico, dos laboratórios, das parcelas, a gente se sente assim um pouco inseguro. Mas, por outro lado, cria uma oportunidade muito grande de aprendizado. E eu lamento ainda que a gente tenha poucos pesquisadores, porque eles acham assim, ah, mas se eu for trabalhar com agricultor, eu não estou fazendo mais ciência. na Mas, realidade, está é, ali. exatamente, mas o foco não é chegar no Exato. agricultor, então a gente tem que se aproximar do agricultor e entender, às vezes, por que que uma tecnologia não funciona, qual é o ajuste que tem que ser feito e ajudar a ser parte da solução. Então, eu, assim, sou muito grato, né, pela oportunidade de trabalhar com o agricultor, de trabalhar com o Alexandre, com a plataforma, com esse banco de dados, trabalhar com profissionais como o professor Harris, que estão focados em atingir esse resultado. E dizer, assim, que, de minha parte, né, de que eu estou como pesquisador surpreso com a velocidade que se consegue recuperar a estrutura de solo, desde que você resolva investir nisso, e com a velocidade que você consegue corrigir o perfil. O bom aqui da Bela é que essa correção de perfil, ela não ocorre assim com uso excessivo de insumo, não ocorre tendo como preparo do solo a única solução possível. E então a gente procura descortinar uma série de oportunidades para o agricultor, respeitando o que cada agricultor quer fazer. Por exemplo, tem muitos agricultores que não se sentem confortáveis Para esse tipo de. em colocar 5 toneladas de calcário incorporadas ao solo o mais profundo possível. Para alguns, eles acham que isso não é problema, mas para muitos, isso fere aquilo que Percepção, né? aquela percepção. Eles já adotaram por muitos anos o preparo convencional e tiveram um insucesso Resultados. muito ruim. Então, a gente voltar nisso aí, eu acho que tem que ser feito com muito critério. E eu respeito muito aquele agricultor que diz: não, professor, esse aqui é o meu plantio direto, eu não gostaria de mexer nele. Eu já mexi muito no passado. Agora eu quero melhorar o perfil com o mínimo de intervenção mecânica. E aí tem essa capacidade de personalizar isso conforme essa dinâmica do agricultor, do produtor? Perfeita pergunta, Inês. Eu tava esperando essa pergunta. Ai, tá vendo? Na realidade, o Thelmo brilhantemente discorreu aqui o passo a passo de tudo aquilo que a gente, ao longo desses 10 anos de CPS, vem construindo. Tem hora que o Thelmo me impressiona com essa capacidade de fazer essa leitura. Não estou puxando o saco aqui, longe disso, mas exatamente o que o Thelmo trouxe aqui, todos os pontos foram pontos que a gente assim foi construindo e aprendendo com o tempo. Então, realmente, é difícil você chegar para o agricultor e falar, olha, você tem que desconstruir tudo isso que você aprendeu. Calagem, a gente está vendo
N situações, quando você faz um manejo aqui com planta de cobertura, a coisa é diferente, né? E aí tem aquele que é apaixonado por um escarificador, por uma grade, aí você tem que convencer do contrário. Então, essa não é desconstrução a palavra, mas essa nova experiência que a gente tem que proporcionar para o agricultor, ela precisa ser com base em evidências, a gente precisa materializar isso para ele, e aí a análise estratificada, a plataforma que o Telmo citou aqui, ela consolida todos esses dados, ela armazena isso, possibilita o produtor a organizar essas informações e ele vai aprendendo, então, a cada degrau, a cada mudança que ele implementa, a cada manejo que ele faz lá de diferente, ele vai empilhando informação, né? Química, física, biológico, produtividade, histórico de clima, imagens de satélite, são todas essas informações faz parte do convencimento daquilo que a gente tem constatado e compartilhado com ele. Então, esse convencimento é algo que, na minha opinião, é o maior desafio nosso, é você compartilhar essa informação, esses dados, essas coisas que a gente constata no campo, para que eles se convençam e que vejam que, de fato, tem como fazer diferente. E, como o Temo trouxe aqui, né, e rápido, muitas vezes, resultados que são alcançados mais rápidos, né, mas não rápido no sentido de, poxa, eu já tive o retorno, né, não, rápido no sentido de, ó, foi efetivo. Muitas vezes você faz e fica na percepção, não, eu fiz, eu acho que melhorou. Mas melhorou quanto? O quanto que foi efetivo? Né? E às vezes a gente só vê numa situação extrema da coisa, né? Então, precisa o clima ser uma tragédia para daí eu ver um resultado? Não. Tem muito resultado bom que a gente vê mesmo em situações, né, que está tudo favorável. Né? Eu tenho exemplos aqui, produtor colhendo acima de 100 sacas por hectare e o vizinho colhendo 80, 70 sacas por hectare, o que é muito bom, 70, 80 sacas na nossa realidade. Mas o que o vizinho que colheu 100 fez de diferente? E a situação veio favorável para os dois. Com certeza a diferença está no solo, no manejo desse solo, na história que esse solo acumulou e várias coisas que foram empilhadas. Manejo, adição de insumo, melhoria, né, numa genética, numa uma operação que ele deixou de fazer que prejudicava o solo. Então, essas coisas que a gente precisa registrar e, de alguma forma, compartilhar com os agricultores para que um aprenda com o outro. Né? Isso é muito legal. O agricultor ele aprende muito um com o outro. Né? A gente promover esses encontros, esses debates, né, que, na minha opinião, são enriquecedores, né, de um agricultor que conseguiu um resultado diferente, compartilhar com outro agricultor. Isso para mim é o máximo do programa, conseguir promover essa troca de experiência entre eles, esse aprendizado entre eles. É muito legal, mas isso só é possível hoje graças à evolução que houve na agricultura, em termos de evolução nos produtos. Nós temos produtos mais eficientes, mais tecnológicos, né? Plataformas digitais que integram as informações, né? Que conseguem organizar essas informações, uma alta capacidade de análise dessas informações, né? E uma gestão dessas informações, de modo que você consegue, de fato, aplicar ali usar essa informação, né? Você executar uma operação no campo, ou você tomar uma decisão, né? Que antes ficava muito na suposição, ou ficava ali esquecido na gaveta do técnico, né? Uma informação lá e não era utilizado. Então, hoje não tem desculpa. Hoje nós conseguimos, sim, apresentar tudo isso de forma organizada, de forma clara, objetiva, e ele consegue, sim, utilizar isso no seu dia a dia, né? E transformar isso em resultado, que é o mais importante. Transformar isso em resultado. Seja o mais técnico, o menos técnico, seja a área grande ou área pequena, não importa. Ter a informação e usá-la é o que tem valor, na nossa opinião. É a informação, gente. E aí, no caso, são tecnologias que consideram a diversidade do ambiente e consideram a complexidade do ambiente. Então, essas tecnologias modernas que vêm surgindo e são bem pertinentes e bem úteis, elas são colocadas à disposição. E aí, voltando à tua pergunta, mas isso é personalizável? Isso é personalizado. É para cada agricultor, e eu diria até mais, é para cada gleba do agricultor. Porque um agricultor ele pode ter diferentes situações no ambiente produtivo. Ele não vai tratar a fazenda toda, a área toda, tudo igual.
E não deve fazer isso, porque ele tem diferentes ambientes ali, tem diferentes situações. E isso vai ser reconhecido através Diagnóstico. de diagnósticos bem feitos. E não só fazer o diagnóstico, mas organizar os resultados desse diagnóstico de uma forma que fica acessível. E aí você associa tudo isso. Um corpo técnico capacitado, que é a proposta da CPS também, manter o corpo de técnicos, de consultores da Bela Agrícola capacitados, que compreendam isso que está sendo feito, que vai conseguir assessorar o agricultor para sugerir as melhores soluções. O agricultor continua sendo o tomador da decisão. Ele vai tomar a decisão. Ele decide se vai fazer ou não vai fazer. Mas existe todo um cabedal de informações sendo colocados à disposição para que ele tome a decisão. Para que ele tome uma decisão que nos parece ser a mais pertinente. Mesmo que não precisa ser integralmente adotado imediatamente. Ele pode ir gradualmente e evoluindo paulatinamente, conforme ele se sente à vontade em função do que está sendo sugerido, introduzir, ou, por exemplo, uma nova concepção de rotações de cultura, a utilização de mix. Não, eu não me sinto bem fazendo isso na área toda. Tudo bem, começa pouco a pouco e vamos monitorando isso para ver como é que isso está repercutindo. Dentro desse leque, né, de opções que vocês estão... Ele vai se sentindo à vontade, ele vai se apropriando das metodologias ou das técnicas que estão sendo colocadas à disposição. Então o agricultor se apropria disso. Ele não é só um executor de informações que vêm de fora. Ele se apropria dessa informação. Ele se sente apto a participar da decisão, né, do que está sendo avaliado e do que está sendo monitorado e diagnosticado. Então é diagnóstico, execução e avaliação do resultado. Tem que ter isso, e o CPS tem isso. Um diagnóstico para ver a situação que está. Em cima da situação que está, o que pode ser feito? Tem essa e essa alternativa. Adotou-se uma ou outra solução? Como é que isso repercutiu? Qual foi o resultado? Né? Mas não só o resultado em produtividade. É resultado nos efeitos intermediários, anteriores propriamente à produtividade. Né? Se melhorou uma atividade biológica do solo, se melhorou uma estrutura do solo, coisa do tipo, assim, esses dados intermediários que são importantes. Então, a plataforma e a proposta ela é bem ampla, bem interessante, e muito pertinente, tecnicamente falando. E eu poderia até colocar numa palavra mais coloquial, assim, é a tendência, é o futuro, essa questão do solo. Sim. De regenerar o solo. Cada vez mais, né, os professores devem concordar com a gente, com a Bela Agrícola, a gente precisa cada vez mais buscar otimização dos recursos. Otimização dos insumos, otimização do investimento, né, da terra que está ali, que é o maior patrimônio do agricultor. E, além da otimização, eficiência. Eu acho que a palavra vai ser eficiência cada vez mais, porque a gente nunca sabe quando eu tenho um período de estiagem prolongado, quando eu tenho um período de altas temperaturas ou um excesso de chuva. Então, eu tenho que buscar eficiência em tudo que a gente faz, né? Então, quando eu for tomar uma decisão de usar uma determinada variedade, ela tem que se adaptar à minha realidade, que entra na coisa da personalização. Então, todos os talhões podem receber a mesma variedade? Nem sempre. Não. Eu tenho que entender cada cenário e posicionar a variedade que vai tirar daquele talhão a máxima eficiência produtiva, né? Então, ele vai aproveitar os recursos que ali existem e tirar o máximo de eficiência. Então, a otimização e a eficiência tem que estar em tudo aquilo que a gente posiciona. E o Harish bem falou, a tomada de decisão para o agricultor fica muito mais fácil quando ele tem informação, e pode até errar, mas ele vai sempre estar tomando as melhores decisões, né? Pautado em informação, buscando otimização, máxima eficiência, porque não é usando tudo aquilo que está à disposição ou cortando investimento que você vai produzir mais. É utilizando o insumo certo, no momento certo, da maneira correta, com um bom diagnóstico, um bom conhecimento, que você vai atingir boas produtividades, com máxima eficiência. Não é usando sem critério, colocando lá absurdo, não é nessa linha. É você utilizar, né, de maneira racional, otimizando e buscando eficiência em tudo que você faz. Nossa, gente, a gente tem muito assunto ainda.
Ficaríamos Estamos bastante afiados tempo aqui. para cá. É interminável. Interminável, interminável. Mas acho que deu para a gente colocar, para quem está aí nos acompanhando, um pouquinho sobre o que foi esse evento. Estamos aqui com 2 referências, eu acho que também as pessoas conseguiram entender a preocupação da Bela Agrícola em trazer profissionais extremamente qualificados para estar dentro desse contexto. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Acho que é isso, né? E se me permitem, claro, temos fique à 2 vontade. dias ainda. Temos 2 dias ainda. Venham. Haja coisa pra gente Venham. falar. Aproveitem, venham para a Bela Agrícola conhecer o Venham. Pra CPS, aprender, né? Pra trocar essas essa duas experiência. feras, né? Isso aí. É isso aí. Gente, olha, Valeu. muito obrigada. Se vocês Obrigado. quiserem deixar algum recado especial, você, Alexandre, fazendo o convite, reforçando o convite, professores, fiquem à vontade. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer aqui a oportunidade de falar com essas 2 feras aqui, né? E convidar os agricultores para vir aqui conversar com eles, ouvir, né, o que eles têm a dizer e vamos acreditar no nosso agro e buscar o máximo, né? O máximo que ele pode nos proporcionar. Eu diria o seguinte, nós temos tido a oportunidade de conviver com o público, então em grupos que vêm participando, e nós estamos na primeira estação do itinerário técnico, que é na trincheira. Então quem puder vir e quem puder apreciar, sugerir algumas coisas, recomendar algumas coisas ou criticar, nós estamos abertos a tudo isso. É muito importante que haja isso. É óbvio que eu acho que não é a ideia aqui criar um formulário para fazer um preenchimento, alguma coisa desse tipo. Mas todo cliente da Bela Agrícola tem um consultor dentro da sua área de atuação que pode ser o nosso interlocutor. Então transmite isso para o consultor da região de cada um de vocês, que vai chegar no Alexandre e do Alexandre vai chegar na gente. Isso aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Da minha parte, tem sido assim, uma oportunidade de crescimento profissional, né? Conviver com a equipe da Bela, com os agricultores, com o professor Halles. E a ideia é a gente cada vez entender melhor esse sistema tão complexo que é o solo e as práticas de manejo que vão nos levar a uma agricultura regenerativa. Meu muito obrigado e desejo a todos os agricultores uma bela safra. Bela safra. Perfeito. Muito bem. Obrigada. Obrigado. Então fica a dica aí, mais 2 dias para vocês. Encerram dia 31 de janeiro, Bela Safra. Não perca a oportunidade e fique de olho no próximo episódio.